Você já ouviu falar de Tiago, um dos filhos do trovão? Tiago foi um dos primeiros a deixar tudo para seguir Jesus, e a jornada dele foi cheia de coragem e fé. Ele foi conhecido por seu temperamento intenso, mas também por sua devoção inabalável. Tu, com seu irmão João, recebeu de Jesus o apelido de Filhos do Trovão, e ele viveu à altura desse nome. A história que está prestes a ser contada narra cada detalhe sobre o verdadeiro Filho do Trovão. Há um silêncio que existe logo antes do mundo mudar. Um instante comum, banal. Andeou o futuro, aquele futuro que vai rachar a história ao meio, menos ainda não respira. Esse silêncio pairava sobre o mar da Galileia naquela manhã. A água espelhada refletia o céu e os trabalhos de sempre. Homens com os braços cansados, redes peçudas, o cheiro de peixe e suor. Entre eles, 2 irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Suas mãos eram calosas do cabo do remo, suas vozes ásperas das ordens dadas ao vento. Eles não eram homens de sonhos. Eram homens de ação, de correnteza, de tempestade de rede cheia. E tinham um apelido, dado pelas pessoas da costa: os Filhos do Trovão, porque quando a fúria do céu descia, eram eles os últimos a buscar o porto, enfrentando a fúria das águas com um brilho desafiador nos olhos. Mas naquela manhã o trovão não veio das nuvens, veio da margem. O homem caminhava pela praia de Pedrinhas. Seus passos não tinham a urgência do pescador, mas a determinação de quem conhece o destino. Seus olhos varriam o horizonte, não em busca de peixes, mas de homens. Ele parou. O olhar dele, e você sente isso mesmo de longe, é um olhar que pesa, que chama, que perfura a alma, menos fixou-se no barco dos 2 irmãos. E então, ele chamou. Não foi um grito. Não precisava ser. Era uma voz que carregava a autoridade tranquila das profundezas. Tiago, João, venham após mim. E disse algo que ecoaria por toda a eternidade. Uma frase que transformaria caçadores de peixes em caçadores de homens. Eles olharam para o pai, Zebedeu, seus rostos marcados pela indecisão. O barco era herança, era sustento, era identidade. Deixar as redes era deixar o mundo inteiro para trás. E então, aconteceu o primeiro milagre. Um milagre silencioso, interno. Não foi a água transformada em vinho, mas um coração de pescador transformado em terra fértil. Algo naquele olhar, naquela voz, falou mais alto do que o chamado do mar, mais forte do que o peso da rede. Eles sentiram um impulso que vinha de um lugar que nem conheciam. Trocaram a certeza do peixe pela incerteza do caminho. Trocaram o barco pelo chão poeirento da estrada. Trocaram Zebedeu por Rabi, mestre, e saíram do barco. Naquele instante, o silêncio da manhã comum se quebrou para sempre. O trovão tinha encontrado sua fonte. E que jornada! Nos passos de Jesus, o caráter de Tiago, o trovão, começou a ser forjado. Ele não era um discípulo passivo. Era fervoroso, intenso, impetuoso. Quando uma vila samaritana rejeitou Jesus, foi Tiago com seu irmão João quem perguntou, com os olhos flamejantes: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? O trovão rugia, pronto para o juízo. Mas a resposta do mestre foi um outro tipo de raio. Um que ilumina, não que destrói. Uma repreensão, uma lição sobre misericórdia. Tiago aprendia devagar que a força do reino não era a força da espada. E havia os momentos de glória pura, a filha de Jairo, a transfiguração no monte. O monte. Enquanto Pedro, Tiago e João subiam com Jesus, eles não podiam imaginar. E, então, a luz, uma luz que não era deste mundo, que emanava do próprio mestre. Moisés e Elias conversando com ele, a voz do Pai vindo da nuvem. Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Tiago, o homem de ação, ficou sem ação, atônito, aterrorizado, extasiado. Ele viu com seus próprios olhos o véu rasgar-se. O trovão estava na presença da fonte de todo poder. E em um instante de pura humanidade, ele e os outros 2 discípulos pensaram apenas em construir tendas, em fazer aquilo permanente. Eles ainda não entendiam. A glória que viam não era para ficar no monte. Era para descer ao vale, ao mundo. E veio a última semana, a entrada triunfal em Jerusalém. Tiago, ao lado do mestre, sentindo o fervor da multidão. Talvez em seu coração de trovão uma centelha de esperança terrena. É agora. O reino será restaurado. Nosso mestre tomará o trono. Lídio, impulsionados por essa chama menos e talvez por uma ambição que nem ousavam confessar a si mesmos, foram até Jesus, em segredo. Sua mãe os acompanhava, e fizeram um pedido com sídenas que, na tua glória, nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. O desejo do trovão por um lugar no centro do furacão da glória. A resposta de Jesus foi um balde de água fria no espírito. Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem beber o cálice que eu vou beber? Eles, impetuosos, afirmaram:
podemos. E Jesus confirmou que de fato beberiam. Mas os lugares à direita e à esquerda não eram dele conceder. Era uma lição dura no reino dele. A grandeza vem do serviço, do ser servo, do ser escravo de todos. O trovão precisava aprender a trocar o rugido pelo silêncio do serviço, o lugar de honra pelo lugar da toalha e da bacia. E então a última ceia. Tiago estava lá. Viu as mãos que acalmavam a tempestade partirem o pão. Ouviu a voz que chamou leve do coletor de impostos dizer: "Isto é o meu corpo, este é o meu sangue." Sentiu o peso da declaração: "Um de vocês me trairá." E depois, o Getsemane. A noite escura. Jesus em agonia e pedindo aos três, Pedro, Tiago e João, que vigiassem, que orassem, mas o cansaço, a confusão, o medo foram mais fortes. O trovão adormeceu. Quando acordou, já era tarde. Tochas, soldados, o beijo de Judas. E ele, Tiago, o filho do trovão, ficou paralisado. Samuel, sem lutar, fugiu. No momento decisivo, seu fogo se apagou no medo. Era apenas um homem assustado na escuridão. Ele correu, com o coração batendo mais alto que qualquer trovão. E em algum lugar daquela noite, entre lágrimas de raiva e desespero, uma pergunta deve tê-lo consumido: para que fui chamado? Parafugia. O começo da sua história terminava ali, na sombra da traição. O discípulo que queria chamar fogo do céu agora não conseguia acender nenhuma chama de coragem. O trovão estava em silêncio absoluto, mas era um silêncio necessário, porque só quando o rugido morre, podemos ouvir o sussurro da graça. E a graça estava prestes a fazer algo extraordinário. Há abismos que se abrem debaixo dos pés, e há abismos que se abrem dentro do peito. Este segundo tipo é mais profundo, mais escuro, e não há corda que possa tirar você dele. Após a fuga no Getsemane, Tiago não se escondia apenas dos soldados. Ele se escondia do eco dos seus próprios passos apressados naquela noite. No cubículo abafado onde se enfiou, o ar cheirava a terra, a medo e a suor seco. Mas o cheiro mais forte era o do fracasso. Um cheiro metálico, como sangue velho. Ele se via as mãos no colo, as mesmas mãos que sabiam o peso exato de uma rede cheia, a tensão de uma corda na tempestade, a firmeza de um remo. Agora tremiam, um tremor fino, incessante que vinha dos ossos. O filho do trovão descobrira que seu rugido era oco, que diante do verdadeiro perigo, ele não era uma força da natureza, era apenas um homem, e este era o conhecimento mais amargo de todos. As horas escorriam como alcatrão. Cada som da cidade do lado de fora era decifrado, torturante. O tropel de sandálias romanas no calçamento eram eles. Vinham buscá-lo. O murmúrio da multidão que mudava de tom menos era curiosidade, zombaria, ódio. Ele reconstruía a cena do jardim em loop infinito. A luz das tochas nos elmos, o beijo gelado de Judas, o rosto de Jesus voltando-se para ele no exato momento em que recuava. E aquele olhar, não de acusação, mas de previsão cumprida. Era isso que doía. Jesus sabia que ele fugiria. E ele fugira mesmo. E então, na madrugada da sexta-feira veio o som. Um som que cortou o ar da cidade e a alma de Tiago. Não eram palavras. Era um impacto seco, profundo, de madeira pesada sendo cravada no chão. Tampe. Uma pausa. Tampe. Outra. O som da cruz do patíbulo sendo erguida no Gólgota. Tiago não precisou ver. Seu corpo inteiro reconheceu aquele ritmo mortal. Cada tampe subsequente era um prego imaginário atravessando suas próprias mãos, fixando-o na parede da sua covardia. A partir daí foi uma sinfonia de horror. O rugido da multidão subindo de tom, o animal único faminto por espetáculo, gritos esparsos que podiam ser de escárnio ou de dor. E depois, o silêncio. Um silêncio pesado, carregado, que durou horas. Era o pior de todos. Era o silêncio do sofrimento à distância, do qual você é testemunha impotente. Tiago encolheu-se no canto mais escuro, os joelhos contra o peito, os ouvidos tampados, mas o silêncio era interno, inescapável. E o mundo escureceu, não de forma poética, foi uma escuridão física, palpável, que engoliu a fraca luz que entrava por uma fresta, uma escuridão que parecia sugar o ar. Naquele momento, Tiago entendeu. Não era apenas o sol que se apagava, era a própria luz do mundo que estava sendo extinguida. E ele que deveria estar lá, estava aqui, escondido. O trovão não apenas falhara em rugir. Ele consentira com seu silêncio, com a escuridão esta consumado. A frase não chegou como notícia. Chegou como um fato atmosférico, uma mudança na pressão do ar. Algo tinha terminado. Definitivamente, o mestre estava morto. O projeto terminado. A esperança, uma piada de mau gosto. E com ela, morria qualquer direito que Tiago tivesse ao seu nome, à sua identidade. Filho,
Do trovão seguiu piada cruel. Ele era o filho da covardia, do abandono, do silêncio cúmplice. O sábado foi um dia morto dentro de um homem morto. João, seu irmão, estava com ele igualmente quebrado, mas tentava manter uma fachada de contenção. Trocaram talvez meia dúzia de palavras, todas inúteis. O luto por Jesus se misturava ao luto por si mesmos. Quem eram eles agora? Ex-discípulos, ex-amigos, ex-homens. Foi então que Tiago realizou o único ato ritual que lhe restava. Da bolsa de viagem desgastada pelo sal e pelo sol, ele tirou um objeto pequeno e pesado, um seixo branco e liso, perfeito, que ele recolhera na praia de Cafarnaum no dia anterior ao chamado. Era seu talismã, a essência de sua vida anterior. Solidez, simplicidade, força inerte. Segurou-o na palma da mão, sentindo seu peso frio. Depois, ajoelhou-se e com os dedos começou a cavar um pequeno buraco no chão de terra do esconderijo. Movimentos lentos, deliberados, era o enterro. Ele colocou a pedra no buraco, cobriu-a com terra, compactando-a com a mão. Aquele ato silencioso era o funeral de Tiago, filho de Zebedeu, pescador da Galileia, filho do trovão. A semente precisava morrer na terra. Ele não entendia totalmente o significado teológico, mas sentia a verdade visceral daquilo. Tudo o que ele fora, tudo o que pensara ser, precisava ser sepultado. Porque o homem que emergira daquela noite não podia ser o mesmo. Ou seria um fantasma. O domingo começou com rumores que pareciam insultos à razão. Mulheres correndo falando de anjos etômelos vázios, de mensagens inacreditáveis. Tiago ouviu com um cinismo amargo. Desespero feminino, pensou, ecoando o preconceito de sua época. Elas não conseguem aceitar a morte. Pedro e João correram para ver. Voltaram confusos, ofegantes, o corpo de fato não estava. Para Tiago isso só piorava tudo. Um cadáver roubado era uma catástrofe maior que um cadáver venerado. Significava profanação, mais perseguição, mais culpa para todos eles. A tarde caía. O medo os mantinha trancados. As portas estavam fechadas, as janelas cerradas. O ar dentro do cenáculo era espesso com medo, confusão e um frágil fio de esperança que ninguém ousava puxar. E então, ele simplesmente estava lá. Não houve porta se abrindo, não houve som. Um instante antes, o espaço estava vazio. No instante seguinte, ocupado. A presença foi tão súbita e tão total que o ar pareceu sair do aposento. Todos recuaram, gritos sufocados na garganta. Tiago congelou. Seus olhos, treinados para ver detalhes à distância no mar, fixaram-se primeiro nas mãos, nos furos escuros e precisos. Depois subiram para o rosto. Era ele, mas não era o mesmo. A face ainda carregava as marcas da brutalidade. O inchaço, os cortes menos, mas por trás delas havia uma luz. Não a luz sobrenatural da transfiguração. Era uma luz interna, de vitalidade inesgotável, de vida que havia atravessado a morte e voltado mais sólida, mais real que a própria pedra das paredes. Paz seja com vocês. A frase não foi ouvida pelos ouvidos. Foi plantada diretamente na consciência de cada um, como uma semente de calma absoluta. O medo, a culpa, o pavor, tudo dissolve-se diante daquela presença como neve ao sol. E então, Jesus olhou para Tiago, não um olhar rápido, geral. Um olhar direto, prolongado, que atravessou a escuridão acumulada nos últimos 3 dias e chegou até o homem ajoelhado no chão, com a alma em frangalhos. E naquele olhar, Tiago não viu reprovação, não viu decepção, viu reconhecimento e algo mais profundo. Confirmação. Era como se Jesus dissesse: eu te vi fugir. Eu sabia que você fugiria. E ainda assim, você é meu. Você sempre foi... E agora você sabe o preço, você sabe o seu próprio coração. E é com este coração quebrado que eu vou reconstruir o meu reino. Foi um perdão sem palavras, uma absolvição que não precisava ser pronunciada. A culpa que pesava como chumbo no peito de Tiago simplesmente se desprendeu. Não foi apagada, foi transmutada. O peso morto da vergonha transforma-se no peso vivo da responsabilidade. O trovão que estava morto e enterrado foi atingido por um relâmpago de uma fonte divina. Ira, não como ambição desenfreada, não como fúria impetuosa, renasceu como convicção de aço. Uma convicção forjada não na ideia de poder, mas na experiência vívida do próprio fracasso e do perdão incondicional que se seguiu. A aparição terminou. Jesus desapareceu tão subitamente quanto aparecera. O silêncio que ficou era diferente. Era um silêncio carregado de significado, de possibilidade. Os outros discípulos explodiram em exclamações. Incredulidade dando lugar à euforia. Tiago não disse uma palavra. Levantou-se, os joelhos trêmulos, mas firmes, e foi até o canto do aposento. Ajoelhou-se novamente e com os dedos desenterrou cuidadosamente o seixo branco que enterrara. Estava sujo de terra, mas intacto. Ele o limpou na túnica, sentindo sua superfície lisa e fria. Não era mais um símbolo de uma vida morta. Era uma lembrança,
Um memorial de que até pedras sepultadas podem ser resgatadas. Que a identidade, uma vez dada por Deus, não pode ser anulada pelo fracasso, apenas redimida. Ele guardou a pedra no bolso, sobre o coração. A jornada não tinha terminado. Ela apenas mudara de direção. Agora era uma jornada para dentro e para fora simultaneamente. O homem que fora restaurado não era mais o mesmo. Mas uma pergunta pairava no ar. Uma dúvida que a euforia da ressurreição ainda não conseguia apagar se ele voltou. Qual é o plano? E o que ele espera de nós? De mim, Tiago sentia um frio na espinha que não era mais medo, mas pressentimento. O perdão era uma coisa gloriosa. A missão que se seguiria, ele intuía, seria outra. E ela não seria sobre tronos ou glória terrena, algo na serenidade resoluta de Jesus. Nessas aparições intermitentes, falava de uma partida iminente e de um poder que seria deixado para trás. Um poder diferente, um fogo diferente. O verdadeiro teste do filho do trovão não tinha sido no Getsemane. Aquele foi o teste do homem velho e ele falhara. O teste do homem novo, do trovão redimido, estava por vir. E quando esse fogo descesse, nada menos nem a memória da culpa, nem os velhos sonhos de grandeza, nem o próprio Tiago seria apupado. Tudo seria refundido ou consumido. 40 dias em um limbo glorioso, era assim que se sentia Cristo ressurreto. Aparecia, desaparecia. Comia peixe assado para provar sua corporeidade, mas atravessava paredes sólidas para provar sua transcendência. Ira desorientador, maravilhoso e aterrorizante. Para Tiago, cada aparição era uma faca de 2 gumes. A lâmina do gozo de ver o mestre vivo e o cabo frio da pergunta não feita. E agora? A velha inquietação, a fome por um propósito claro e uma ação definitiva, começava a roer os cantos de sua paz recente. O filho do trovão fora perdoado, refeito, mas ele ainda era um homem de ação, e não havia rede para puxar, nem barco para comandar, nem inimigo claro para enfrentar. Apenas este intervalo sobrenatural, esta espera agonizante por uma direção. A última cena foi no Monte das Oliveiras, o ar carregado de despedida. Tiago sentia nos ossos. Era a última vez. A pergunta que todos pensavam, mas só alguns tinham coragem de articular, veio à tona carregada do sotaque galileu dele e dos outros. Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino a Israel? A pergunta era política, terrena, impregnada da velha esperança messiânica de libertação nacional. A chama da ambição, sufocada pela culpa e reacesa pelo perdão, tremulava novamente. Talvez agora o reino visível, o trono, a glória que ele e a mãe haviam almejado. A resposta de Jesus foi um desvio que era na verdade um mergulho mais profundo. Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua própria autoridade. Um não direto ao desejo de controlar o futuro. E em seguida a promessa enigmática: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas até aos confins da terra. Poder. A palavra fez o coração de Tiago bater mais forte. Era uma linguagem que ele entendia, mas antes que pudesse processar o que tipo de poder seria aquele, Jesus começou a subir. Não foi dramático, foi inevitável. Como se a atração do céu sobre ele fosse maior que a da terra. Seus pés deixaram o chão, seu corpo elevou-se, sereno, até ser envolvido por uma nuvem que não vinha do horizonte, mas parecia brotar do próprio ar. E ele se foi, ficaram todos olhando para o céu vazio, a boca aberta, a mente em branco. 2 homens vestidos de branco materializaram-se ao lado deles. A pergunta que fizeram soou como um choque de realidade. Galileus, por que ficais aí, olhando para o céu? Era uma repreensão gentil, mas firme. O tempo da contemplação passiva acabara. Era hora de descer a montanha, voltar para a cidade e esperar. Mas esperar ativamente. Esperar pelo tal poder. Os 10 dias seguintes no cenáculo foram uma prova de fogo diferente. Não de coragem física, mas de paciência espiritual. Eles oravam, mas a oração era tensa, cheia de expectativa. O que era este Espírito Santo? Um sentimento, uma força, um exército de anjos? Tiago revivia mentalmente cada encontro. O fogo que não deveria descer sobre os samaritanos. A grandiosidade que vinha do serviço. O cálice. A memória era um frio na espinha. Ele prometera bebê-lo. A promessa soava agora menos como uma bravata e mais como uma profecia. Ele beberia. A questão era o que havia dentro dele. E então chegou o dia de Pentecostes. A festa da colheita. O ar em Jerusalém estava carregado de peregrinos e de uma energia festiva estranha. No cenáculo, a tensão atingira seu ápice. Começou, não com uma visão, mas com um som. Um rugido que não vinha de nenhuma direção e de todas ao mesmo tempo. Encheu a sala, não pelo ar, mas preenchendo o espaço em si, como se a realidade estivesse sendo pressionada por uma presença maior.
Era o som de um vento impetuoso, de uma força primária, de um trovão divino. Tiago levou as mãos aos ouvidos instintivamente. Era isso, o julgamento, a tempestade final pela sua covardia, por todas as falhas. Seu coração disparou. Um medo ancestral tomou conta dele. Mas não era julgamento. Antes que o pânico o dominasse, o som começou a se materializar. Do rugido caótico surgiram línguas de fogo. Fogo, o elemento do juízo que ele tanto desejara invocar sobre os samaritanos. Só que o ágora não caía do céu em uma labareda destruidora, pairou de Viducei, e pequenas chamas individuais, vivas e dançantes, desceram e pousaram sobre a cabeça de cada um dos presentes. A chama de Tiago pousou. Ele esperou a dor, a combustão. Em vez disso, sentiu um calor que não queimava, mas dissolvia. Dissolvia o medo, a dúvida, o resto da culpa que ainda pesava. Dissolvia a ambição terrena transformando-a em um desejo ardente por algo que ele ainda não nomeava. E então, uma onda de clareza absoluta invadiu seu ser. Era como se uma cortina fosse rasgada dentro de sua mente. Ele entendia tudo, o plano, o propósito, a missão. Não como conceitos, mas como uma verdade vivida, pulsante, e quando abriu a boca, não saiu um grito de terror ou um rugido de guerra, saiu luva, em uma língua que seus lábios nunca tinham formado, mas que sua alma reconhecia perfeitamente. Era a linguagem do espírito. O trovão dentro dele não estava rugindo mais, estava cantando. A força bruta, a paixão desordenada, a energia que antes buscava um trono, foi refinada no fogo, canalizada, direcionada com precisão cirúrgica. O impetuoso Tiago Tornare-sei, naquele instante, uma ferramenta perfeitamente afinada nas mãos de um mestre invisível. O poder que recebera não era para dominar, mas para servir com autoridade celestial. Os anos que se seguiram foram de uma construção frenética e perigosa. A igreja crescia como fogo, em palha seca. Tiago, ao lado de Pedro e João Tornucê, conhecido como uma coluna em Jerusalém. A palavra era exata. Ele era sólido, inabalável, a rocha sobre a qual novos convertidos podiam se apoiar. A transformação era visível. O pescador iletrado, de respostas brutas, agora discutia escrituras com fariseus, enfrentava o sinédrio com uma calma desconcertante que era mais intimidante que qualquer ameaça. Sua firmeza vinha de um lugar novo, não da certeza em si mesmo, mas da certeza naquele que o habitava. Mas enquanto a luz da igreja crescia, as sombras ao seu redor se alongavam. Herodes Agripa, o neto do Herodes que tentara matar o menino Jesus, era um político astuto. Viu na seita crescente dos nazarenos um inimigo público perfeito. Desafiadores da ordem religiosa estabelecida, potencialmente sediciosos, e ele conhecia o jogo do poder. Não se destrói um movimento atacando a massa. Destrói-se decapitando-o. Remove-se os pilares. A notícia chegou ao círculo apostólico como um golpe seco e preciso. Por aquele tempo, o rei Herodes moveu as mãos para maltratar alguns da igreja. E matou à espada Tiago, irmão de João. Atos 12, 1-2. A linguagem é burocrática, fria, moveu as mãos como quem assina um decreto. Não houve julgamento público, não houve chance de um discurso de defesa, apenas a lógica impiedosa do Estado. Eliminar o símbolo para aterrorizar o rebanho. Na véspera da execução, Tiago foi transferido para uma cela de isolamento. Mais fria, mais escura, um visitante inesperado apareceu. O próprio carrasco, ou seu oficial. Não para torturar, mas para avaliar. O homem observou o prisioneiro por um longo momento, intrigado. "É você o famoso filho do trovão?" perguntou, uma curiosidade profissional na voz. Tiago, que estava sentado no chão de pedra, ergueu o olhar. Seus olhos, que um dia brilharam com fúria ou com o reflexo da transfiguração, agora estavam calmos como o mar da Galileia em uma manhã sem vento. Um sorriso quase imperceptível tocou seus lábios rachados. "O trovão aprendeu a servir", disse, sua voz rouca, mas clara. "O fogo aprendeu a perdoar." O carrasco franziu a testa, confuso. Aquele homem não cheirava medo. Cheirava algo estranho, perturbador. Paz. Uma paz tão densa e real que era quase física. O homem saiu sem dizer outra palavra. Perturbado. A paz daquele condenado era mais assustadora que qualquer desespero. A espada desceu ao romper do dia. Foi um ato administrativo, eficiente. O corpo do primeiro apóstolo tombou no chão de pedra da fortaleza Antônia. O silêncio que se seguiu entre os soldados foi mais pesado que o som do golpe. Eles trocaram olhares rápidos, desconfortáveis. Alguém com movimentos bruscos jogou um pano grosso sobre o rosto do morto. O ato estava feito. A ordem cumpria-se. No registro oficial era só mais uma execução. Na economia do reino, era uma transfusão. Mais tarde, ao prepararem o corpo para ser entregue, um gesto raro de clemência,
encontraram em seu bolso, sobre o coração que parara de bater, um objeto simples, um seixo branco, liso, das margens do mar da Galileia. Herodes Agripa considerou o assunto encerrado. A notícia varreu a comunidade cristã em Jerusalém como um vento gélido. Tiago estava morto. A coluna rachara. Se ele, tão próximo de Cristo, tão cheio do Espírito Santo que de ser em fogo, podia ser eliminado assim, tão facilmente, que esperança havia para os outros? O terror foi uma arma mais eficaz que a própria espada. A igreja entrou em um estado de paralisia orante, um silêncio cheio de pânico. Pedro foi preso na sequência, para consolidar o golpe. O cálculo de Herodes era implacável e aparentemente perfeito. Mas há um erro fatal que os tiranos sempre cometem. Confundem silêncio com submissão. E um erro teológico ainda maior: acreditar que se pode matar um trovão cuja fonte não está na garganta de um homem, mas no sopro de Deus. O rugido de Tiago não terminou com o corte da lâmina. Ele apenas mudou de meio, da carne para o espírito coletivo, da história factual para o mito mobilizador, do medo imobilizante para a semente indestrutível. Enquanto a igreja orava em desespero silencioso, Herodes vestia seus trajes reais de prata, um manto púrpura que brilhava ao sol. Ele se dirigiu ao povo em Cesareia, aceitando a adulação de uma multidão organizada que em uníssono gritava: voz de um Deus, e não de homem. Era o ápice de sua carreira, a divinização do seu poder. E então, no mesmo instante da blasfêmia consumada, algo o atingiu. O texto é direto e horrível imediatamente. Um anjo do Senhor o feriu, porque ele não deu a glória a Deus, e, comido de vermes, expirou. Atos 12:23. O perseguidor, que matara com a espada rápida, morreu na mais pública, lenta e repugnante agonia. O perseguido, que morrera com a paz interior, entrou na glória eterna. A justiça divina raramente é televisiva ou imediata, mas quando se manifesta é definitiva e deixa uma marca. O martírio de Tiago não foi um ponto final, foi um detonador espiritual. O estampido daquela explosão estava apenas começando sua viagem através do mundo, através dos séculos, carregando consigo uma pergunta e uma resposta fundidas em um só homem: quem tem o verdadeiro poder? E a resposta, como veremos, não viria de um trono, viria de uma estrada. O sangue de um mártir é semente. O ditado cristão primitivo soa como um paradoxo agrícola, mas no reino invisível que Tiago adentrara, era a lei fundamental. Sua semente caiu no solo aparentemente mais hostil, a terra gelada pelo medo da igreja de Jerusalém. Nos dias seguintes à sua morte, um silêncio pesado pairou. Era o silêncio do choque, da pergunta não dita: se a eles fizeram isto, o que farão conosco? Mas debaixo do gelo superficial, nas raízes mais profundas onde o medo não alcança, algo começou a germinar. Não era uma planta tenra, era um broto duro, resiliente, que não buscava a luz do sol para crescer, mas carregava uma luz própria dentro de sua escuridão. O martírio de Tiago, planejado para silenciar, começou a produzir seu primeiro fruto: uma coragem fria, calculada, que substituía o fervor impetuoso do início por uma determinação de aço. Enquanto Herodes Agripa apodrecia em seu leito real, devorado por seu próprio orgulho, a notícia da morte do apóstolo iniciou uma viagem estranha. Não viajou como um obituário, que encerra uma vida. Viajou como uma lenda em gestação. Uma história que se alimentava da necessidade das pessoas. Mercadores a levavam escondida entre especiarias e tecidos, nos fundos de suas caravanas. Escravos cristãos a sussurravam em porões escuros de navios que cruzavam o Mediterrâneo. A cada novo porto a história se adaptava, crescia, ganhava novos detalhes. Em Antioquia diziam que Tiago profetizara sua própria morte com precisão sobrenatural. Em Alessandria contavam que ele cantara salmos de vitória enquanto a espada do carrasco se erguia, e que sua voz não se calou até a lâmina tocar seu pescoço. Em Roma, nos subterrâneos das catacumbas Espalo Russei, a história de que o próprio soldado que o executara, vendo sua paz inabalável, teria se ajoelhado ali mesmo, declarado-se cristão, e sido decapitado em seguida, lavando no próprio sangue a culpa do golpe. Onde terminava o fato e começava a lenda, a linha era intencionalmente apagada. Porque o mito, nesta história, não é uma mentira, é uma verdade de segunda ordem. É o significado profundo dos fatos, liberto das amarras do tempo e do lugar, assumindo uma forma que as pessoas conseguem carregar consigo. E o significado da morte de Tiago era cristalino. A fidelidade tem um preço último. E esse preço não é o fim. É a chave que abre a porta do reino verdadeiro. Sua morte não era um fracasso do plano de Deus. Era sua confirmação mais dramática. E então, entre todas as lendas, uma em particular encontrou um solo fértil e lançou raízes tão profundas que mudaria a face de um continente.
Dizia-se que seus discípulos mais próximos, arriscando a própria vida, recuperaram seu corpo. Não para um enterro simples em Jerusalém, onde poderia ser profanado, seguindo um impulso que atribuíam à direção divina. Eles embalsamaram o corpo conforme os costumes judaicos e o colocaram em um barco funerário, um barco notável por sua falta, sem remos, sem velas, sem leme, sem tripulação. Apenas um caixão de pedra e o corpo do apóstolo. Eles o lançaram às águas do Mediterrâneo, confiando-o às correntes marinhas e, acima de tudo, à providência de Deus. Era um ato de fé radical, entregar o primeiro mártir ao mesmo mar que o vira pescador, para que Deus decidisse seu porto final. A lenda segue dizendo que o barco fantasma navegou milagrosamente, contornando tormentas e piratas. Atravessou o mar, dobrou os pilares de Hércules, o estreito de Gibraltar, e seguiu a costa norte da Espanha, até que, exausto pela jornada ou cumprido seu destino, naufragou suavemente na costa rochosa e verdejante da região noroeste da Península Ibérica, na província romana da Galécia, num lugar chamado Iria Flávia. Lá, o corpo foi recolhido por discípulos locais ou por anjos disfarçados, menos as versões variam, menos enterrado em segredo em um bosque sagrado. Seu túmulo marcado apenas por uma simples lápide que o tempo logo cobriria. O local foi esquecido, engolido pela terra, pelo mato, pela névoa do tempo, até que, séculos depois, por volta do ano 814 d.C., um eremita solitário chamado Pelágio começou a observar um fenômeno inexplicável. Luzes estranhas dançavam sobre um campo deserto à noite. Não eram vagalumes, eram como estrelas que haviam caído e persistiam, pulsando sobre o mesmo pedaço de terra. E não eram alucinações. Outros pastores e camponeses as viam. Intrigado e tomado por um temor religioso, Pelágio investigou. Cavou e suas ferramentas tocaram em pedra lavrada. A notícia chegou ao bispo local, Teodomiro. Uma escavação mais cuidadosa foi feita. Eles encontraram uma pequena construção funerária, uma memória. Dentro, restos humanos e junto a eles, o que deixou o bispo sem fôlego. Uma concha de vieira menos o símbolo que já começava a ser associado aos peregrinos, e documentos quase desintegrados, mas onde ainda se podia ler em latim tardio referências a Santiago, filho do Zebedeu, o maior irmão de João. A notícia explodiu pela cristandade medieval como um incêndio em seca. Santiago de Compostela, Santo Tiago do Campo da Estrela, o apóstolo esquecido, o primeiro a morrer, não estava perdido na poeira da história. Ele tinha um endereço, e não qualquer endereço, no extremo noroeste do mundo conhecido, na misteriosa e selvagem Galiza, terra de mitos celtas e resistência à ocupação muçulmana. Era poético, era poderoso, era político. O caminho de Santiago nasceu assim, não como uma simples peregrinação de fé. Nasceu como um sintoma geopolítico e espiritual de uma Europa fragmentada, assombrada pelo ano 1000 e engajada na reconquista da Península Ibérica. O túmulo tornou-se um imã, um polo de atração que reconfigurou mapas, economias e identidades. Reis, cavaleiros, monges, camponeses, criminosos em busca de perdão, todos colocavam o chapéu de abas largas, o cajado de peregrino, o bordão, a cabaça para a água e a vieira presa ao manto, e começavam a andar de Paris, de Arles, de Lisboa, de todos os cantos. A peregrinação não era uma viagem turística, era uma transmutação em movimento. A estrada era o confessor mais severo. As bolhas nos pés, a fome, a sede, os bandidos, as doenças, tudo era parte da penitência, do esvaziamento. A paisagem vasta e cambiante era um rosário vivo sobre o qual se contavam as orações. O peregrino deixava sua identidade social para trás e se tornava apenas o irmão peregrino, unido a todos os outros pelo mesmo destino e pelo mesmo sofrimento redentor. Em essência, eles repetiam, de forma consciente ou não, o primeiro ato de Tiago, deixar tudo para trás e seguir. E vislumbravam o último entreguer tudo, até o conforto e a segurança em uma jornada de fé. Mas há um segredo de sangue entrelaçado às raízes do caminho. Ele não era apenas espiritual, era uma arma de guerra e unificação nacional. A descoberta do túmulo na remota e aguerrida Galiza deu aos reinos cristãos do norte da península menos Astúrias, Leão, Castela menos um trunfo divino inestimável em sua luta secular contra o Emirado de Córdoba ao sul. Santiago não era mais apenas o pescador pacífico, o apóstolo do serviço. Em um salto imaginativo colossal, ele foi transformado em Santiago Matamoros. São Tiago Matamoros. A lenda surgiu da Batalha de Clavijo, 844 d.C., provavelmente um mito posterior. Nela conta-se que o próprio apóstolo, montado em um corcel branco, espada flamejante em punho, desceu dos céus no auge da batalha, virando o curso da luta a favor dos cristãos. A imagem foi imortalizada em pinturas e esculturas. O apóstolo cavaleiro pisoteando corpos de inimigos muçulmanos. O homem que Jesus repreendera por querer chamar fogo do céu sobre samaritanos
era agora invocado para trazer fogo e espada sobre os infiéis. O filho do trovão retornava, mas sua fúria era agora canalizada pelas necessidades de reis e papas. Essa foi, em certo sentido, a segunda morte de Tiago. A primeira, física, pela espada de Herodes. A segunda, simbólica, pela espada da ideologia e do nacionalismo. Seu legado de paz e serviço foi sequestrado pela máquina de guerra e pelo projeto de construção nacional. A ironia era tão profunda que sangrava. O apóstolo que aprendera que a grandeza vem do serviço era agora o padroeiro das conquistas militares. No entanto, e este é o paradoxo fascinante, algo da essência do verdadeiro Tiago sobreviveu mesmo nessa distorção brutal. Porque os peregrinos que iam a Compostela, mesmo motivados por uma fé muitas vezes supersticiosa, por promessas de indulgências ou por obrigações penais, passavam por uma transformação real. Eles deixavam suas vidas, enfrentavam a morte na estrada, esvaziavam-se. Em outras palavras, bebiam um cálice de sacrifício, de abandono, de dependência total da caridade alheia e da providência divina. O caminho era, portanto, um paradoxo andante, um símbolo corrompido por interesses temporais que, no entanto, conduzia milhões a uma genuína experiência de kenosis, esvaziamento. A semente de Tiago, mesmo envolta nas pesadas camadas de ouro, pedra e sangue da Idade Média, continuava a germinar. Seu eco agora era o som de milhões de passos, uma percussão massiva e lenta marchando através dos séculos buscando algo perdido, buscando talvez o próprio silêncio resoluto que ele encontrara antes da espada romana cair. Mas a história não para aí. Enquanto a Europa construía catedrais góticas sobre seu suposto túmulo, outra parte do legado de Tiago, menos mais silenciosa, mais subversiva, mais íntima, menos aguardava sua hora, escondida nas páginas do próprio texto sagrado. Uma parte que não clamava por peregrinos ou por cruzadas, mas por ouvidos atentos e corações transformados. A jornada do Filho do Trovão ainda tinha uma última e poderosa reviravolta a revelar, e ela não estava na Espanha. Ela estava em uma carta tão prática, tão direta, tão incômoda, que por séculos muitos duvidaram que um simples pescador pudesse tê-la escrito. Existe um documento esquecido no cânon do Novo Testamento curto, direto, despretensioso, desconcerting, a Epístola de Tiago. Por séculos ela ocupou um lugar incômodo. Martinho Lutero, o reformador alemão, famosamente a desdenhou, chamando-a de Epístola de Palha, por falta, em sua visão, do evangelho puro da justificação pela fé que ele via em Paulo. Era muito prática, muito judaica. Falava de ética no mercado, de controle da língua no dia a dia, de ricos opressores e pobres oprimidos. Onde estava a teologia elevada? Onde estava a cruz? A autoria sempre foi posta em dúvida. O Tiago que se apresenta não se identifica como apóstolo, mas como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. A tradição e a crítica textual geralmente apontam para Tiago, o justo, irmão de Jesus, e líder da igreja de Jerusalém, menos um homem erudito, respeitado, que faria sentido como autor. Tiago, o filho de Zebedeu, o pescador galileu, iletrado, impetuoso, improvável, quase impossível. Como um homem daquela origem escreveria um grego koine tão vigoroso e direto, com tais ecos da literatura de sabedoria judaica? Mas e se a própria dúvida for a pista mestra, e se a improbabilidade for o véu perfeito? Relê a carta não com os olhos de um teólogo do século XVI, mas com os ouvidos de quem acompanhou a jornada do Filho do Trovão. Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz a perseverança. Tiago 1:2-3. Quem poderia escrever isso? Um intelectual de gabinete? Ou um homem que viu a glória da transfiguração e horas depois a agonia no Getsêmani? Que conheceu o fracasso abjeto da fuga e o triunfo humilhante do perdão na ressurreição? Que liderou uma igreja sob a constante ameaça do Sinédrio e de Herodes? A alegria na provação não é teoria para ele, é biografia sobrevivente. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Tiago 1:26. A língua, o instrumento do juramento. Vão podemos beber o cálice da proposta impetuosa de fogo. Queres que mandemos fogo do céu? O mesmo Tiago que precisou aprender, da maneira mais dura, que as palavras têm poder de vida e morte, agora ensina. Domine-a, é a lição do monte, internalizada, destilada em sabedoria prática. Meus irmãos, a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Tiago 2:17. Este é o verso que ecoa através dos séculos como um desafio. É o rugido final do trovão, mas agora totalmente transformado. Não é o rugido da ambição por um trono, mas o rugido da integridade. O homem que viveu o fracasso da fé sem coragem à fuga,
que foi restaurado pela fé em ação, o Pentecostes, o liderar da igreja, está lançando seu último e mais profundo ensinamento. A fé que não se traduz em ação é um trovão sem raio, só barulho, fumaça e nenhuma chuva que fecunde a terra. É a antítese completa de tudo o que sua vida, em sua segunda metade, representou. De onde procedem guerras e contendas entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Tiago 4:1. Quem melhor para falar da guerra interna entre a ambição e a humildade do que aquele que pediu os lugares de honra e depois lavou os pés em silêncio através da lição de Jesus, que travou a batalha entre o desejo de grandeza e a chamada para o serviço, e no final venceu a si mesmo? E o ápice, o golpe de misericórdia no orgulho espiritual e na injustiça social. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, clama. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tiago 5:4. Aqui não fala o teólogo abstrato. Fala a voz do filho de Zebedeu, do homem que cresceu em um negócio familiar, que conhecia o valor de um dia de trabalho, o suor do rosto, o cheiro do peixe que era o sustento. É a voz do líder comunitário em Jerusalém, lidando com a distribuição diária de alimentos entre viúvas gregas e hebreias. Atos 6. É a justiça do Deus do Êxodo, que ouve o clamor do oprimido, filtrada pela experiência de um homem que sabe o que é ser patrão, e agora, servo de todos. A carta é a voz do trovão, destilada, a paixão impetuosa, passada pelo crisol da falha, do perdão, do fogo do espírito e da sombra da espada, emerge como sabedoria prática de aço. É seu testamento final. Não escrito para peregrinos em uma estrada para a Espanha, mas para crentes comuns, peregrinos no mundano, perdidos no caos do dia a dia, nas tentações do mercado, nas rivalidades da comunidade, na luta para fazer a fé significar algo além das palavras no culto de domingo. Então temos os dois legados de Tiago, lado a lado, como as duas faces de uma mesma moeda sagrada. O legado externo, barulhento e coletivo. O caminho de Santiago. A peregrinação física, o símbolo, a catedral, a lenda do guerreiro, é o chamado para fora, para o sacrifício físico, a jornada, o deixar tudo, o legado interno, silencioso e pessoal. A epístola de Tiago, o manual ético, o chamado à integridade, a fé que age, ao domínio da língua, a justiça prática, é o chamado para dentro, para o sacrifício moral, a jornada da alma, a transformação do caráter no cotidiano. Qual é o verdadeiro? Os dois juntos, porque o paradoxo é a essência do homem. O filho do trovão só pode ser compreendido na tensão criativa entre a jornada, o caminho, e o manual, a carta. Um exige que você se levante e ande, arrisque, deixe a zona de conforto. Um é o macro, o épico. O outro é o micro, o íntimo. E um não funciona sem o outro. Peregrinar até Compostela sem a transformação interior da carta é turismo religioso. Tentar viver a ética da carta sem a disposição para a jornada do sacrifício é farisaísmo confortável.